Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Vamos de imediato conferir os tópicos das principais notícias. A Assembleia Nacional aprova acordo de empréstimo com o Fundo Africano de Desenvolvimento. São Tomé e Príncipe galardoado pelos avanços na luta contra o paludismo. Teodorico Campos reúne com os representantes das cooperativas. Da página internacional, seca na Etiópia, pior que a de 84, dizem os peritos. Bem-vindos, passamos agora ao desenvolvimento. A Assembleia Nacional aprovou hoje por unanimidade o acordo de empréstimo com o Fundo Africano de Desenvolvimento no âmbito do projeto PRIASA, mas antes da ordem do dia esteve em destaque a greve dos professores e educadores. A Assembleia Nacional esteve hoje ao rubro por causa da greve dos professores. A oposição pede ao Governo para manter-se aberto ao diálogo com os professores e os deputados que apoiam o Governo defenderam-se. As causas imediatas dessa greve residem na falta de diálogo. As políticas do Ministro da pasta em fazer reformas mal concebidas têm revelado descontentamento, quer dos professores, quer dos pais encarregados de educação, quer ainda dos próprios alunos. Já se passaram 4 dias desde que se declarou o conflito e só temos vindo a ouvir uma parte. Uma campanha de intoxicação e de manipulação nunca vista com uma greve antes. Toda a gente, todo o governo teve greves. Apelamos ao governo e às partes e ao sindicato para sentar essa mesa efetivamente e deixar-se desse clima de intoxicação e sentarem-se, dialogarem e resolver o problema. Porque quem sofre com isso tudo são coitadinhos das crianças. No que concerne a greve particularmente, todos nós estamos a acompanhar e o comunicado do governo foi claro. O governo iniciou a concertação ou a comunicação com os sindicatos desde o mês de setembro de 2015. Ora, durante a aprovação do Orçamento Geral do Estado, o governo teve também a ocasião, ou o sindicato também participou no Conselho de Concertação Social. E lá foi discutida a questão do aumento salarial na base dos 12%. E o sindicato esteve lá presente e concordou com a proposta. Ora, passando para uma outra fase, que é a exigência daquilo que está no caderno de encargo, estranha-nos bastante. É legítimo a greve, é constitucional, é permitido. A bancada do ADI não está contra a greve, mas está contra a forma como a greve está sendo feita. Queremos, a este propósito, dizer que não é bem verdade que há uma intoxicação da comunicação social a defender o governo. Nós todos assistimos telejornal no dia da greve que o secretário-geral do sindicato falou à televisão. Falou ou não falou? Então nós assistimos. Eu creio que enquanto o telejornal está a passar, deputados estão a fazer outras coisas. Portanto, nós seguimos. Posteriormente, o Parlamento decidiu analisar a ordem do dia, que era a aprovação do acordo de cooperação entre São Tomé e Príncipe e o Fundo Africano de Desenvolvimento para o financiamento de cerca de 17 milhões de dólares para o projeto de reabilitação de infraestruturas e apoio à segurança alimentar, PRIASA, onde o Governo apresentou os objetivos do crédito. O objetivo, portanto, desse crédito é o financiamento de uma segunda fase de um projeto de infraestrutura e segurança alimentar conhecido por PRIASA, que chega agora ao fim, mas cujas atividades revelaram-se importantes para a segurança alimentar por um lado, mas por outro lado para o desenvolvimento rural do nosso país, para o apoio à agricultura. E é nesse sentido que, portanto, o Governo negociou e celebrou esse acordo de empréstimo com o Fundo Africano de Desenvolvimento. O que se pede aqui é, cumpridas essas formalidades, gostaríamos é que a Assembleia Nacional pudesse, digamos, aprovar
para que ele fosse ratificado. Portanto, como eu disse, é a condição da sua validade e o desembolso dos recursos, de forma que portanto, o projeto não conheça interrupções. Este acordo foi aprovado por unanimidade pelos deputados presentes, dando por isso o aval ao Governo para avançar com o processo. A Assembleia Nacional aprovou ainda hoje o projeto de composição de novos membros do Conselho Superior de Imprensa. O projeto foi aprovado com 31 votos favoráveis do ADI, mas o MLSTP, PSD e o PCD não participaram na eleição. Por outro lado, o segundo ponto da ordem do dia esteve relacionado com a composição do Conselho Superior de Imprensa, contestado pela oposição, que se recusou em participar no processo de votação, alegando que nós decidimos primeiro não participar na primeira fase da votação e de seguida decidimos votar em abstenção, tendo em conta que na nossa percepção esse processo, para além de estar viciado, está ferido de ilegalidade, porque nós, ao tomarmos contato com a carta que foi nos apresentada pelo candidato, dizia representante da Assembleia Nacional. Recusamos-nos em votar, tendo em conta que a Assembleia Nacional já deveria ter 2 representantes, um da bancada da ADI e o outro da bancada do MLSTP-PSD. Neste caso, apresentar mais um candidato como representante da Assembleia Nacional, como consta do diário que nós temos em mão, é ilegal, porque a Assembleia não pode apresentar mais do que 2 deputados. Daí recusamos-nos em votar. Mais do que 2 candidatos. Daí recusamos-nos em votar. Não podemos votar numa norma ilegal. Há que se resolver o problema daquele que é o candidato da sociedade civil. Estando resolvida essa questão, estamos disponíveis a votar. o ADI saiu em defesa do processo. Não há nenhuma ilegalidade neste momento. O que a bancada da oposição, as bancadas da oposição quer fazer criar a opinião pública é que o partido ADI anda sempre fora da lei, que não é verdade. O que não corresponde à verdade. O deputado disse que é ilegal. É ilegal em que matéria? Qual é a lei, qual é o artigo, qual é a linha? E nós publicamos através dos órgãos de comunicação social, utilizamos rede social, mas já que não há deputados inteligentes, que lá fora haja pessoas para interpretar também a lei. Quem sabe assim, com assessoria, vamos interpretar a lei para sairmos dessa. Não há ilegalidade nenhuma. E os trabalhos prosseguiram. No final, a votação para a aprovação da composição do Conselho foi efetuada com a participação apenas dos deputados do ADI. A oposição não participou. Depois do documento aprovado, a mesma apenas participou na votação do documento final na generalidade e especialidade. Assim, o Conselho de Imprensa ficou constituído por... São nomeados para integrarem o Conselho Superior de Imprensa os seguintes cidadãos: Jesulei Patrick Novaes Lopes, magistrado designado pelo Conselho Superior Judiciário; José Manuel Dalva Noronha, representante designado pelo Presidente da República; Tamara Leal Águas, representante designada pela Assembleia Nacional; Ambrósio das Neves Quaresma, representante designado pelo Governo; Ana de Souza Bandeira da Costa Neto, jurista, a jornalista designada pela Organização Representativa dos Jornalistas; Aurélio Aires da Mata Dias da Silva, cidadão idôneo, representativo da opinião pública e da cultura. Falta apenas um membro para completar a composição do Conselho Superior de Imprensa, assunto que será analisado na próxima sessão parlamentar. À margem da visita oficial a Marrocos, o chefe do Executivo convidou os estudantes são-tomenses em Marrocos para o encontro para falar do país e ouvir deles as opiniões e as preocupações. Nessa mesma noite, Patrício Trovoada e a comitiva que acompanha tiveram um jantar oficial oferecido pelas autoridades do país.
Além dos 3 acordos já assinados, nomeadamente um no domínio da agricultura e pescas e 2 do âmbito da proteção de investimentos e da não dupla tributação, os ministros dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades e das Finanças e da Administração Pública, conjuntamente com outros 2 membros da delegação, o embaixador para Portugal e Marrocos, Luís Viegas, e o diretor de Cooperação do Ministério da Economia e Cooperação Internacional, Ladislau de Almeida, reuniram-se com os ministros marroquinos da Economia e Finanças, Mohamed Boussaid, e com a ministra delegada do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Mbarka Bouaida. Os encontros tiveram lugar nos respectivos ministérios. Depois destes encontros, estes membros da delegação juntaram-se ao primeiro-ministro, que nesta altura se reunia numa das salas do hotel Sofitel com os estudantes santomenses em Marrocos. Um encontro ameno em que Patrício Trovoada explicou aos estudantes a atual situação política, económica e social do país e a visão do governo para o seu desenvolvimento e futuro. Os estudantes, por seu turno, exprimiram a sua opinião e as suas preocupações relativamente aos problemas que os afligem. Esse encontro com o Sr. Primeiro-Ministro foi um encontro muito importante para reforçar a cooperação e também ver a situação dos estudantes santomenses cá em Marrocos. Eu, como a presidente da Associação dos Estudantes em Marrocos, temos que ver a nossa situação cá e também reforçar a integração dos estudantes santomenses na sociedade marroquina para que nós possamos ter uma boa integração e um bom aproveitamento escolar em Marrocos. E quais são as principais dificuldades? As principais dificuldades, como todos já sabem, é a questão de alojamento, é a questão de termos uma segurança financeira para cobrirmos os custos escolares e os custos também com alojamento e as coisas que nós temos aqui, a saúde, etc. Neste momento, São Tomé e Príncipe tem em Marrocos 160 estudantes em pelo menos 4 cidades a frequentarem diversos cursos a nível profissional, licenciaturas e em mestrados. E esse encontro serviu para o Primeiro-Ministro ficar a par de toda a informação sobre a situação dos estudantes. Depois desse encontro, e como já era a hora do jantar, o Primeiro-Ministro e a delegação que o acompanha dirigiram-se aos jardins do Governo para o jantar oficial em hora da sua visita oficial. Um jantar digno da realeza marroquina, em que Patrício Trovoada teve honras a chegada e a partida. Nesse jantar participaram as mais altas figuras do reino, inclusive um representante do próprio rei, vários ministros e importantes homens de negócios. O governo está a tomar medidas preventivas face ao vírus Zika que está a assolar Cabo Verde e toda a América Latina, incluindo o Brasil. Embora não existir qualquer caso declarado nem suspeitas, a autoridade sanitária chama a atenção da população para evitar a picada de mosquito, o único vetor de transmissão do vírus. O vírus Zika está a assolar Cabo Verde há cerca de um mês. Tendo em conta a ligação aérea permanente que tem com São Tomé e Príncipe, as autoridades sanitárias do país decidiram tomar medidas preventivas. Se há casos de doença no país, que é o Cabo Verde, com ligação ao São Tomé, neste caso nós começamos a nossa alerta desde que soubemos do caso. O que é que nós começamos a fazer? Contactar as agências para que os aviões que saem de Cabo Verde sejam todos eles pulverizados, onde vão os passageiros, na cabine dos passageiros, bem como nos porões, para não haver, portanto, casos de mosquitos infectados que venham de Cabo Verde para São Tomé ou um outro país onde haja, portanto, o surto ou a epidemia. Neste caso, nós tomamos essa medida. Outra medida que nós tomamos é alertar, portanto, o nosso sistema de saúde para casos da doença e também preparar, portanto, junto aos nossos parceiros, a forma como fazer com que as nossas amostras sejam chegadas ao laboratório de referência em Yaoundé.
Embora não exista no país qualquer caso declarado nem suspeita, o diretor dos Cuidados Primários de Saúde chama a atenção da população para evitar a picada de mosquito Aedes, o único vetor de transmissão do Zika. A nível interno, nós aconselhamos também para que as pessoas evitem, portanto, picadas desses mosquitos Aedes. Esses mosquitos têm tendência de alimentar, pelo menos na parte do meio-dia, das 10 até as 12, e também no fim da tarde, quando tiver, portanto, o cair do sol. Eu creio que quase todos nós aqui em São Tomé conhecemos esses mosquitos, convivemos com eles no dia a dia. É daqueles mosquitos que têm algumas barras brilhantes. Quando elas pousam, nós podemos notar que elas têm uns traços brilhantes, portanto, no seu corpo. São esses os mosquitos Aedes. Então, o que é que tínhamos que fazer? A nossa questão é declarar ou lutar contra eles. O que é que nós tínhamos que fazer? Utilizar repelentes, ou utilizar também calças e camisas de mangas compridas para evitar as picadas. E para aqueles que viajem para São Tomé, ou como para outro país, eles têm que pedir as informações no sector de vigilância do país de origem para saberem, portanto, a situação do país. Nós até agora não temos casos nenhum, nem suspeita, nem um caso declarado. Não há suspeita, também não há caso declarado. Estamos ainda, mas só que estamos em alerta. Zika é um vírus de caráter silencioso, raras vezes provoca óbitos, mas é um perigo para as mulheres grávidas e pessoas portadoras do HIV-Sida. É uma doença benigna e não maligna, quer dizer que muitas vezes os sintomas podem passar despercebidos, sem sabermos, mas outros casos pode haver, portanto, os sintomas que é sintomas de doenças viral, como dores musculares, dores da cabeça, febre, o mal-estar, dores nas articulações, isso pode acontecer. E para uma pessoa normal, ou para uma pessoa que não esteja grávida, não existe perigos, portanto a doença nós tratamos, portanto, sintomaticamente, e essa doença, portanto, passa-se, depois cria uma certa imunidade para as pessoas. Mas para as grávidas a situação é um pouco mais melindrosa, tendo em conta que um dos efeitos que ainda não está muito bem confirmado é a situação da microcefaleia, portanto, dos fetos. Isto significa que os bebés podem nascer, portanto, com a microcefaleia, ou seja, a cabeça diminuída de tamanho. A Autoridade Sanitária Nacional em alerta face ao vírus Zika, que está a assolar Cabo Verde e toda a América Latina, incluindo o Brasil. African Leader Malária Aliança atribuiu hoje a São Tomé e Príncipe o seu Prémio de Excelência 2016 em reconhecimento dos avanços do país na luta contra a malária e na persecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio para a redução da incidência do paludismo. São Tomé e Príncipe foi um dos 8 países a cumprir a meta dos ODM e uma das 13 nações africanas cujos avanços na luta contra a malária foram premiados. São Tomé e Príncipe alcançou enormes conquistas no combate ao paludismo. O número de casos de malária diminuiu de uma média anual de cerca de 40 mil em 2005 para menos de 2 mil em 2014. Durante o mesmo período, os óbitos imputáveis à malária desceram de 162 para 0. A Organização Mundial de Saúde calcula que o país tenha conseguido uma redução de 75% na incidência do paludismo entre 2000 e 2015. É extraordinário que São Tomé e Príncipe tenha alcançado os 0 óbitos por malária em 2014, afirmou Joy, secretária executiva de ALMA. A vontade deste país de reagir rápida e eficazmente aos vários obstáculos que a crise da malária lhe coloca é um verdadeiro testemunho do seu empenho e capacidade para alcançar a erradicação até 2030. Foi lançado na Ilha do Príncipe o primeiro livro em Lunguié, O Crioulo da Ilha.
Conhecer as atividades das cooperativas exportadoras do cacau, café e pimenta foi o objetivo que norteou o encontro esta sexta-feira entre o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos, e os representantes das referidas cooperativas. Um dos objetivos do Governo da Agricultura é aumentar a produção de produtos agrícolas de exportação, como cacau, café e pimenta. Neste sentido, para conhecer o desempenho das cooperativas dos referidos produtos agrícolas, o Ministro reuniu-se esta sexta-feira com os seus representantes. Nós viemos para esse encontro a convite do Sr. Ministro. O Sr. Ministro quis conhecer as dificuldades que existem nas cooperativas de exportação dos produtos, pimenta, cacau, café, e com o plano que o Ministério da Agricultura tem em fazer crescer o aumento da produção desses produtos, quis conhecer as dificuldades existentes e pronto, nós achamos muito bem essa iniciativa porque tivemos a ocasião de dar a conhecer quais são os constrangimentos existentes para estarmos no nível em que estamos e nós achamos que doravante todas as cooperativas vão se encaixar melhor no sentido de darmos resposta aos pedidos dos compradores externos que estão muito interessados nos nossos produtos, que acham a qualidade dos produtos que produzimos em Santo Meio Príncipe. Esta ação enquadra-se na política de proximidade do Ministério da Agricultura aos agricultores. O objetivo fundamental foi o Ministério interar sobre as atividades das cooperativas. Estamos a falar da SECAD, da SECAC 11, da SECAFEB e de CEPIBA. Portanto, como sabe, um dos nossos objetivos é o aumento da produção desses produtos de exportação. Estamos a falar de cacau, de café e da pimenta. E tendo em conta a nova visão do governo de estar mais perto dos agricultores e das cooperativas, nós convidamos os seus representantes a estarem cá presentes para nos informar sobre as atividades que eles pretendem levar a cabo em 2016. Segundo o representante do Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, tem havido procura no mercado internacional de produtos nacionais, como por exemplo a pimenta. Quando falamos do aumento da produção, estamos a pensar no aumento da produção quer do cacau, quer do café e sobretudo da pimenta, porque nós temos estado a acompanhar a cooperativa CEPIBA e nós, da análise que nós fizemos também após ouvir os intervenientes, damos conta que existe algum problema com a produção de pimenta. E trata-se de um produto com uma enorme cotação a nível internacional e tem estado a haver uma enorme procura pela pimenta de Santo Tomé, mas infelizmente as nossas produções ainda continuam baixas. É nesse sentido também que o governo está já a enviar esforço para além da ajuda que vem por parte da PAPAC. Estamos a tentar encontrar junto a outros parceiros de desenvolvimento ou outros financiadores ajuda para que nós possamos maximizar a cultura da pimenta. Durante o encontro titular da pasta da agricultura, ouviu os representantes de cada cooperativa e durante as abordagens, esses responsáveis destacaram algumas dificuldades encontradas no dia a dia das instituições que dirigem. Façamos uma construção. A Santa Casa da Misericórdia fez hoje a homenagem póstuma à irmã Idalina Guedes, que faleceu há um mês pelo contributo dado à causa dos necessitados no lar Semoa Godinho. A enfermeira deste centro passa a chamar-se Enfermaria Irmã Idalina. Irmã Idalina Guedes dedicou os últimos 23 anos da sua vida a cuidar dos enfermos do lar Semoa Godinho. Pelo carinho, dedicação e, sobretudo, pelo contributo dado a este lar, a Santa Casa da Misericórdia decidiu fazer uma homenagem póstuma a esta figura, dando seu nome a esta enfermaria. Aqui, nesta enfermaria, hoje justamente denominada Enfermaria Irmã Idalina, e em outros lugares deste lar, tais como a sala de enfermagem, as casas dos utentes, a cozinha, a lavandaria, enfim, em todo o lar.
A irmã passou uma parte da sua vida. A sala de enfermagem, a irmã chegava manhã bem cedo para iniciar o dia de cuidados e tratamento da saúde física e espiritual de um número significativo de utentes que ao longo dos anos passaram por este lar. Irmã Idalina fazia parte da congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Foi um exemplo pela sua virtude, o seu modo simples, a sua entrega às pessoas. Que Dona Idalina é o irmão que deu toda a vida passando vendo serviços divinos e também serviço de todos o povo dessa comunidade. E, portanto, principalmente aqui lá de Doce Magudinha, ele vinha toda hora, todo momento, todos os dias. Até brincava comigo, irmã, descansa. E não, tem que estar assim. Só que com ele sempre tinha problema, não é? Às vezes quando eu me passeia muito, não é? Quando eu venho por aqui, ele veio porque eu que eu brava beber. Mas tudo isso passou, tudo isso é de vida. E era uma irmã muito dedicada, muito atenciosa, muito familiar, com muito espírito de família. Era uma irmã que estava disponível para tudo. E, portanto, o Senhor chamou-a já no fim, quando ela já estava bastante mal. Que nós devemos ser como um limão, deixar que sejamos espremidos. Assim que dermos o sumo todo, demos o sumo todo. Seja com 20 anos, seja com 30, seja com 50, importante mesmo é saber darmos totalmente onde estamos. Darmos de facto aquilo que temos e podemos. E a irmã Idalina é exemplo disso mesmo. Deu-se totalmente aos outros sem pensar nela até ao fim. Que o seu exemplo continue presente entre nós e creio que até o atribuir este nome à irmã Idalina desta enfermaria é uma maneira de recordar a sua presença aqui e de sentir que, de certo modo, ela continua aqui conosco. Sempre com espírito de missão, irmã Idalina Guedes deixou um grande legado no país. Cerca de 15 jovens receberam ontem o certificado de informática básica, ação que se insere no âmbito do projeto Formar para a Inclusão, resulta da parceria entre a Associação dos Jovens de Água Grande e a autarquia local. Depois de 2 meses de formação, Augusta Borja, uma das beneficiadas com esta ação, sente-se preparada para lidar com os assuntos relacionados com a informática e está disposta a expandir o que aprendeu. Sim, vai me ajudar em muitas coisas. Assim eu posso vir aqui e não só navegar, consultar o site da JW, que é o site da Organização das Testemunhas de Jeová, e tirar muitos proveito para mim, quer para mim, para meus familiares, meus filhos, meu marido. À semelhança dela, os outros formandos que igualmente beneficiaram desta formação, que se insere no âmbito do projeto Formar para a Inclusão, promovida em conjunto pela Associação dos Jovens de Água Grande e a Câmara Distrital Local, sabem mais sobre os conceitos básicos da informática. Mas o destaque vai para este miúdo de 9 anos que concluiu a formação com a maior média, 17 valores. O que é que aprendeste nessa ação? Muitas coisas. Como, por exemplo? A escrever, guardar os documentos, criar a pasta, etc. Graças à Câmara Distrital de Água Grande que abraçou esse projeto, hoje nós temos alguns jovens que puderam ser beneficiados desta formação, né? A título voluntário. Nós conseguimos engajar jovens também a título voluntário, professores que puderam aqui partilhar os seus conhecimentos. Vamos passar à próxima fase, que será a informática mais avançada, não é? E continuamos a contar com a colaboração do seu presidente. O presidente da Câmara Distrital de Água Grande, que presidiu a cerimônia de encerramento desta formação, destacou no seu discurso o termo descentralização, para mostrar que mesmo dentro do distrito é necessário levar o saber a todos. Hoje, quando nós falamos de descentralização, estamos a falar de levar aquilo que mais precisa às nossas localidades. Não falamos só da descentralização
ao nível do distrito, do país e das duas ilhas, mas também há pequenas infraestruturas que podemos de fato descentralizar para levar pequenas formações, para levar o desporto à comunidade, para levar a animação, enfim, e não só a essas comunidades. E este centro é um título de exemplo daquilo que é a nossa pequena descentralização ao nível do nosso distrito. No final, foi entregue ao presidente da Câmara Distrital de Água Grande um certificado como reconhecimento do que tem feito em prol dos jovens ao nível do distrito sob a sua jurisdição. Cerca de 20 jovens da região do Príncipe iniciaram esta semana o curso de artes do futebol. Trata-se de uma iniciativa da Federação Santomense de Futebol que visa dinamizar e aumentar o número de efetivos na região. Dinamizar os novos árbitros e pensar no futuro da classe é o objetivo desta ação de formação que envolve cerca de 2 dezenas de jovens da região que durante 2 semanas irão estar submetidos aos conhecimentos das 17 leis do jogo, incluindo testes práticos e físicos, tendo em conta a carência existente nesta classe de futebol. Essa formação vem em boa hora, com o objetivo de reforçar os recursos humanos a nível da nossa arbitragem. Apelar aos futuros árbitros com o objetivo de desempenhar as suas funções como ela deve ser, não ir muito, que nós temos deparado, não ir muito, como dizer isso, há uma questão a nível do nosso futebol que é a questão de corrupção. Pedir-vos sinceramente, de fundo do coração, vocês desempenhar a vossa função sem pensar no dinheiro, sem pensar em algum bem material, sem pensar em nada. E isto dignifica-vos bastante. E apelar-vos também, se alguns dos dirigentes dos clubes decidirem alguma tentação de corrupção, vocês devem ser os primeiros a denunciar esse dirigente, porque não é correto, não é justo. Corrupção no futebol, não fica nada bonito. O futebol, portanto, é sempre bom, portanto, formação, capacitação do pessoal, como forma, portanto, de as pessoas, portanto, prestarem um serviço com maior eficácia, com segurança, que não obstante, sempre há questões que não deixam de ficar de fora, enquanto erro, enquanto, sei lá, coisas que não correspondem, muitas vezes a expectativa disso, daquele dirigente, ou daquela equipa, mas pronto, o objetivo é nós formarmos gente para, precisamente, reforçar a nossa equipa, que, portanto, já está, de certo modo, desfalcada, e, portanto, esperar, portanto, a melhor contribuição desses formandos. Da parte dos formandos, a paixão em ser árbitros de futebol é determinante. Decidi abraçar essa classe porque gostei desta classe, através dos jogos que eu tenho vindo a assistir, mesmo na televisão, como a nível nacional e regional. E então quero aderir a esta classe para ver se eu dou o meu melhor, o meu contributo. Eu gosto de futebol, eu gosto de curso de árbitro e quero dar meu contributo para levar o futebol mais além aqui na Ilha do Príncipe. Eu, por muito tempo, andei a cobiçar os árbitros, mesmo nacionais como internacionalmente, e hoje chegou a oportunidade de eu passar por esse lado. Por isso eu nunca desprezaria essa única oportunidade. Penso eu que a Federação Regional de Futebol abriu para mim, por isso que estou cá. A ação de formação decorre no Centro de Estágios de Futebol na região. Foi lançado ontem na região do Príncipe o primeiro livro de Lunguie, língua materna da ilha, crioulo pouco falado pelos habitantes locais. A obra é da autoria de Nicolau Lavres e vem resgatar os valores culturais linguísticos. É o primeiro livro lançado em Lunguie na região e ao nível do país, obedecendo os padrões das escritas tradicionais. Nicolau Lavres, homem da cultura, como é vulgarmente chamado, desde muito cedo, se apercebeu da queda livre da língua materna da região e foi efetuando com o apoio de sua esposa ao longo de muitos anos trabalhos profundos de investigação. O resultado é este: Vicas na Lunguie,
Ou seja, vem aprender o lunguia. Como sabe, nós temos o hábito de ter as coisas e não resistá-las. E o Nicolau Laves e a sua esposa, a doutora Graça Laves, tiveram a feliz ideia de compilar este livro. Um livro que é pioneiro e vem marcar, digamos que, o arranque numa nova etapa da nossa discografia relacionada com o ensino do lunguia. É um trabalho de investigação que obedece às normas da escrita das línguas tradicionais e que traz-nos de forma simples elementos fundamentais para que as pessoas que queiram aprender o lunguia e resgatá-lo. Convenhamos que a ilha há um grande empenho do governo no resgatar da nossa língua, mas ainda continuamos naquela linha d'água dos idiomas que correm risco de desaparecer. A preservação da língua e a cultura no seu todo, ao longo dos tempos, torna-se uma condição sine qua non para mantê-la viva e passá-la às futuras gerações vindouras. E o lançamento deste livro chega em boa hora como forma de resgatar este mesmo valor. Olhando para a nossa realidade hoje, verificamos que a língua lunguia tem estado a perder com os jovens. Então esse livro vem, no fundo, dar uma força à lunguia, apesar de que o governo também tem feito um esforço de ter linguia nas escolas. Mas esse livro eu espero que não seja a primeira edição, que seja sim a primeira, a segunda, a terceira e muitas outras edições que poderão vir por aí. Para mim, é uma base fundamental para nós lançarmos a nossa língua. Nossa língua está numa fase de decadência e, com esta obra, isso indica que há uma possibilidade de nós galvanizarmos a nossa língua no sentido de melhorar as condições de linguagem da língua do príncipe. Isso é o nosso bilhete de identidade e, para isso, já como nós tivemos um dia lá fora, fica mais fácil se nós praticarmos a nossa língua, cara, nessa terra. E assim eu achei uma boa iniciativa do professor Nicolau e a de sua esposa, doutora Graça, uma boa iniciativa. De referir que este primeiro livro em lunguia lançado na região, com a contribuição de muitos nativos oriundos da ilha, contou com o patrocínio do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. É o final, para si em especial, boa noite. A Guerra da Trindade, obra do professor Dr. Carlos Bené do Espírito Santo, que privilegia a repressão desencadeada em 1953 pelo governador Carlos Gorgulho contra o povo de São Tomé e Príncipe. Cronologia dos principais acontecimentos de 1953. 6 de janeiro, por ordem de Gorgulho, os patrões tinham que enviar quinzenalmente para a administração do Conselho os nomes e as residências dos nativos que trabalhavam nas roças. 8 de janeiro, entrevista do inspetor Franco Rodrigues, que defendeu que os nativos e os serviçais das roças deveriam ser colocados no mesmo patamar social.